os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Bom dia a todos, nessa manhã fria aqui em Brasília. Meu nome é Murilo Salmito, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, trabalho atualmente chefiando o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, e eu fui convidado, e agradeço bastante, para dar essa aula, para ter esse bate-papo com vocês sobre a propaganda eleitoral para as eleições de 2022, né? A propaganda eleitoral, que é o segredo de muitas campanhas, é por meio da propaganda, que os políticos vão tentar ganhar o voto de vocês, se é que ele ainda está em disputa, né, nesse país polarizado. Então, a gente vai estudar, o nosso foco é a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, como eu já falei, é um dos aspectos mais importantes da campanha política, né? Por meio dela que os políticos vão se comunicar com o eleitor, vão tentar convencê-lo de que eles são a melhor opção para cada pleito. Qual é o enfoque do nosso estudo? É estudar a propaganda eleitoral a partir da jurisprudência dos tribunais eleitorais, principalmente do TSE, que, querendo ou não, dá a última palavra sobre como interpretar a legislação eleitoral. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo mais básico, né? Qual é a fonte formal do direito eleitoral? De onde é que se extraem as normas, ou quais são elas, para que você consiga se situar em relação à propaganda eleitoral? Bom, tem as normas que a gente chama de normas de regência. A principal delas é a Lei 9.504, de 1997. Entre os artigos 36 e 58A, principalmente, você vai ter a disciplina da propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral regular, ou seja, aquela que se inicia no momento oportuno, e a antecipada, aquela que se inicia de maneira anterior. A Resolução 23.610 de 2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e as condutas ilícitas em campanha eleitoral, e a Resolução 23.608 de 2019 também, que é a que dispõe sobre as representações, a reclamação e o pedido de direito de resposta. Ou seja, quando há demanda judicial a respeito dessa propaganda, essas são as normas que vocês vão ter que consultar para poder se guiar na justiça eleitoral, né? Lembrando que essas resoluções, historicamente, elas eram programadas para cada eleição. A partir de 2019, essas resoluções são todas, ou a grande maioria delas, resoluções para as eleições de autoria do ministro Barroso. As eleições que eram para cada pleito passaram a ter esse caráter permanente. Elas são constantemente atualizadas, mas elas passaram a ser permanentes. Há quem goste, há quem não goste, mas é assim que hoje nós temos as resoluções. Então elas estão aí desde 2019. Eu, pessoalmente, preferia quando era a resolução de cada pleito. Por mais que os dispositivos se repetissem, mas isso dava, inclusive, segurança para o operador saber que naquela eleição essas eram as normas. Porque vocês que já acompanham o direito eleitoral sabem que a cada eleição nós temos uma nova reforma eleitoral que mexe um pouco mais ou um pouco menos na legislação. E isso dificulta um pouco o operador do direito, a atuação do operador do direito. Mas é uma opção do Poder Regulamentar, do titular do Poder Regulamentar, que é o Tribunal Superior Eleitoral, então seguiremos com ela. Bom, agora que eu sei quais são as normas que se aplicam à propaganda eleitoral, que eu vou ter que consultar para poder me guiar, vamos saber o que é a propaganda eleitoral, que é um conceito que vocês já têm, mas é bom você ter um conceito, digamos assim, mais técnico, ou trazido por um grande doutrinador, que é o que é esse que eu trago agora, José Gomes, né? Propaganda eleitoral em seu sentido amplo. Denomina-se propaganda eleitoral elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada e dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propaganda eleitoral aquela adrede
adrede preparada para influir na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e conquista de votos. Esse conceito ele é bem amplo, porque vocês perceberam aí, tem vários aspectos do que nós entendemos por propaganda eleitoral, certo? Eu sublinhei aí a maneira disfarçada e dissimulada. Não é o objetivo da nossa aula, mas essas duas características, elas se ligam muito à propaganda antecipada. E aí a gente vai já entrar nesse assunto, que não é o assunto da nossa aula, a gente vai entrar nesse assunto do momento em que a propaganda passa a ser permitida, mas a jurisprudência histórica do TSE também considerava essa propaganda disfarçada e dissimulada, principalmente para o período pré-eleitoral. Só que isso foi superado pelo artigo 36A, que não é objeto da nossa aula e vocês vão estudar com outro professor, mas essa propaganda disfarçada e dissimulada, ela é eleitoral, mas ela não é glosada pela Justiça Eleitoral, ou seja, ela não é recriminada mais para a Justiça Eleitoral. Isso foi uma discussão de anos que muito interessante, mas o fato concreto é que ela já não é mais propaganda eleitoral irregular. Vamos aos princípios que norteiam a propaganda eleitoral. Como todo o Instituto do Direito, ela é regulada também por princípios. Princípio da legalidade. A propaganda política é regulada por lei, sendo que de ordem pública e suscetível de derrogação pelos interessados. Esse princípio ele é muito interessante porque ele conversa muito com o princípio da liberdade. A propaganda eleitoral, ela tem uma vasta regulamentação, como vocês já viram no primeiro slide da nossa aula. Entretanto, ela também goza de liberdade, que é o próximo princípio que a gente vai ver. Por que existe essa regulamentação de propaganda? Por que só não se diz que propaganda é livre? Por que só não se diz que o candidato, na busca pelo voto, pode praticar todo e qualquer ato de propaganda, a qualquer momento, sem interferência do Estado? A nossa legislação e todo o sistema eleitoral, ele é voltado para... E é um mega princípio da Justiça Eleitoral, a isonomia entre os candidatos. Então, a propaganda eleitoral, ela tem uma vasta regulamentação legal e regulamentar, sempre focando nesse princípio, sempre tendo em vista esse ideal de que os candidatos possam concorrer de maneira isonômica. De maneira que, se você tiver um candidato muito rico e um candidato muito pobre, um partido muito grande e um muito pequeno, eles tenham condições mínimas de se enfrentar. Então, o princípio da legalidade diz que a propaganda é regulada por lei, e ela é de maneira enxudiosa, detalhada, e essas normas são de ordem pública e elas não podem ser derrogadas, ou seja, limitadas por ninguém, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo Ministério Público, nem por nenhum dos players ou dos atores políticos. E aqui eu já vou dar um exemplo, não sei de onde vocês estão me ouvindo, mas eventualmente em cidades menores, são comuns que promotores e juízes entrem em acordos com o eleitor, com os candidatos e os partidos, limitando a propaganda eleitoral. Olha, aqui no nosso município, nós não vamos ter esse tipo de propaganda eleitoral. E aí os partidos assinam um termo de compromisso e os candidatos de que não vão fazer aquele tipo de propaganda. No mais das vezes, eles vêm a fazer esse tipo de propaganda. E vêm ações eleitorais para combater essa propaganda que foi escolhida como indesejável. Por exemplo, o uso de cavaletes. Já houve municípios e houve questões que chegaram ao TSE em que se tinha disciplinado que não se usariam cavaletes. E a autorização para da propaganda móvel, como a lei chama, a sua autorização, e eles podem sim usar esse dispositivo. E aí, como havia esse acordo entre os partidos e os candidatos, com o Ministério Público, gerou representação, o tribunal disse, olha, é uma possibilidade de propaganda que está regulada na lei, não houve desrespeito à lei, logo não pode haver multa eleitoral, porque ela não pode ser derrogada pelos interessados. Então, a legalidade ela tem uma dupla face, né? A primeira de que as formas de propaganda, uma boa parte dela está regulada, e quando regulada, você deve obedecê-la. Mas, por outro lado, os atores do processo eleitoral, eles não podem escolher quais normas eles vão cumprir e descumprir, sejam
benéficas, sejam restritivas, sejam mais liberais ou restritivas, ok? Que isso fique claro, mas existe esse princípio para a propaganda eleitoral. Um outro princípio é o da liberdade de forma e conteúdo, desde que respeitem os limites legais, o que eu acabei de falar, há liberdade quanto à criação da mensagem a ser vinculada, né? Isso vem a partir, inclusive, do artigo 5º da Constituição, que fala livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a legalidade, ela existe quando ela existe em relação a algum tipo de artefato de propaganda, forma de propaganda, meio de propaganda, e tudo isso é regulado, ela deve ser claramente observada. Agora, quando não há legislação ou regulamento do Tribunal Superior Eleitoral, e nesse caso é aquele regulamento vinculado à lei, né? Não é o regulamento autônomo, é um regulamento para dar fiel execução e cumprimento à lei, você vai ter a livre e a garantia da livre manifestação, tanto da forma quanto do conteúdo, onde não há lei, reina a liberdade, mas uma liberdade sempre vista a partir dos princípios maiores e fundantes do direito eleitoral. Porque nós temos aquele mega princípio que eu já falei, que é o da isonomia. Veracidade. Veracidade é o princípio, eu não vou dizer da moda, porque sempre houve, ele sempre deve ser buscado em qualquer relação, inclusive na relação entre eleitor e candidato, que diz que as propagandas em geral, faltou uma S aí, vou corrigir, devem primar pela veracidade do conteúdo veiculado, evitando o uso de informações imprecisas ou incorretas. O evitando aí, e isso é a beleza do estudo do direito, ele deixa cada vez mais de ser uma recomendação e passa a ser uma obrigação. Todos vocês acompanham o direito eleitoral de maneira apaixonada, como os que trabalham diretamente com ele, se é que já não trabalham diretamente com ele. Então vocês acompanham que a cada dia o combate à fake news, o combate à desinformação, a informação imprecisa, a notícia velha, requentada como notícia nova, que também vem a ser fake news, todo esse combate que a Justiça Eleitoral tem enfrentado, e aí o interessante, abro parênteses, é que ela enfrenta no pleito contra os demais candidatos e ela enfrenta o ano inteiro como instituição que é atacada constantemente por fake news. Isso é um fato incontroverso. A segurança das urnas ela vem sendo questionada a cada dia, a cada eleição. E aí eu digo, mesmo participando da Justiça Eleitoral, mas com alguma distância, porque eu não trabalho nessa área dentro da Justiça Eleitoral, mas o nosso sistema eleitoral ele é o mais seguro do mundo. Se existisse um sistema infalível, seria o nosso. Nenhum país do mundo trata voto como nós tratamos voto. Eu costumo dizer para quem me pergunta que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, trata voto como se dinheiro fosse. E eu vou além. Nem o dinheiro de vocês no banco está tão protegido quanto o voto de vocês. Agora, isso não quer dizer que não possa ser questionado. Claro que pode, desde que hajam argumentos verazes, desde que haja uma argumentação lógica e científica para apontar melhorias ou eventuais falhas, mas sempre dessa premissa, é um sistema extremamente seguro. Então, esse princípio da veracidade, ele informa que todos nós, todos os players da eleição, e aí eu incluo também o eleitor, deve julgar e deve participar do pleito com esse sentimento de trazer a verdade, de trazer os fatos para debate público ou privado, mas sempre que se falar em eleição. É assim que um país democrático deve se portar. Seguindo ainda os princípios da propaganda eleitoral, nós temos o da igualdade e da isonomia, que diz o seguinte: todos os interessados, inclusive partidos e coligações, devem ter iguais oportunidades para a veiculação de seus programas, pensamentos e propostas. Aqui eu já chamo a atenção, vocês vão ver também em outras matérias, mas que as coligações rarearam no Brasil, né? A Latter, eu diria que esse instrumento ele está sendo desidratado. Atualmente só é possível fazer coligação com relação às eleições majoritárias. As eleições proporcionais já não permitem as coligações e nós temos o fenômeno da federação, que seria uma coligação muito mais séria, digamos assim. Se a coligação é um namoro, a federação é um noivado ou um casamento
no mínimo, um casamento oficial. Então, voltando ao princípio da igualdade, fechando parênteses, a igualdade e a isonomia, foi o que eu falei há pouco, é esse princípio que tenta, de maneira legal, por meio de dispositivos legais, tornar mais igual, tornar mais isonômica a disputa entre os candidatos. Ou seja, buscar que esses candidatos e esses partidos de tamanhos diferentes tenham um acesso mais parecido ao eleitor. E aí ele não é absoluto como nenhum princípio de direito. Você não pode também tratar um grande partido de uma maneira que você trata um pequeno partido. Porque o grande partido, por que ele é grande? Porque ele tem uma grande ressonância na sociedade. Ele tem um grande impacto por ter muitos filiados, por ter uma história de serviços prestados ao país. Então, essa isonomia é no sentido de trazer um mínimo. Todos os partidos candidatos terão um mínimo de tempo, um mínimo de recursos, um mínimo de condições para disputar o pleito. É isso. Não quer dizer que todos vão ter exatamente a mesma condição, né? Porque seria uma isonomia injusta, né? Aí você passa para tratar os desiguais igualmente, o que não é bom, o que nunca é bom. Bom, o controle judicial, também um princípio da propaganda. A propaganda submete-se ao controle da justiça eleitoral, a qual é atribuído o poder de polícia para controlá-la e coibir abusos. Daí a possibilidade do juiz eleitoral agir ex officio, determinando, por exemplo, que cesse ou que seja retirada a propaganda que infrinja as regras pertinentes. Ou seja, o campo da política e o campo eleitoral é um campo de liberdade, mas é uma liberdade com normas, como a gente já falou, princípio da legalidade, boa parte das formas de propaganda, e acreditem, o legislador é muito cuidadoso quando fala em propaganda. Elas têm um regulamento, elas têm uma normatização da próprio legislativo. Ou seja, e aqui o interessante é que nós não temos o legislativo legislando sobre uma matéria que eles não conhecem. Se você pode acusar um deputado, um parlamentar federal de quase tudo, menos de que ele não conhece a eleição, porque todos são eleitos, todos participam do pleito. Então, eles mesmos, quando editam as leis, eles remetem esse controle ao judiciário, qual justiça? A justiça eleitoral. Então, cabe à justiça eleitoral velar e buscar o cumprimento das leis, porque uma vez que essas leis quando elas são cumpridas, nós temos um pleito limpo, ou seja, nós temos a vontade do eleitor, e isso é o mais básico da justiça eleitoral, é transformar ou é permitir que a vontade do eleitor livre e consciente se materialize em voto, e esse voto permita que um candidato tenha o seu mandato. E se isso tudo ocorrer de maneira transparente e limpa, nós vamos ter um real representante de determinadas comunidades em qualquer de seus níveis, desde o município até o presidente da República. É esse o papel da justiça eleitoral e é isso que o controle judicial busca. Então a propaganda submete-se ao controle da justiça eleitoral. Lembrando que a justiça eleitoral, vocês já viram isso, ela é uma justiça sui generis, porque ela é composta de maneira única dentre as justiças brasileiras. Nós temos na primeira instância o juiz estadual com função eleitoral ligado ao TRE, ele é ligado ao Tribunal de Justiça para todas as outras causas, e no eleitoral para o TRE também com a composição sui generis, e o TSE, que é o tribunal que está no topo dessa pirâmide, dessa estrutura, formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ, 2 advogados. Percebam que é o único órgão, ou é o órgão da Justiça brasileira que mais tem ministros do Supremo Tribunal Federal, dada a relevância do que se está em jogo quando você fala em eleição. Então, esse controle judicial feito por essas 3 esferas é o que garante, ou o que busca garantir a eleição e a nossa democracia. Lembrando que aí nós também temos a participação importantíssima do Ministério Público, também nesse sistema híbrido, né? Você tem um Ministério Público Estadual nos municípios, um procurador regional eleitoral que é ligado ao Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República, que no TSE atua, e ele é o Procurador-Geral Eleitoral. Então, essa estrutura única, com peso institucional gigantesco, é o que se preocupa, é o que tenta atender aos anseios da democracia, essa composição absolutamente única no nosso direito. Seguindo um pouco, a gente vai começar com o período da realização da propaganda eleitoral, que também é muito importante.
A lei diz quando a propaganda eleitoral começa. E o início da propaganda eleitoral é o que formalmente inicia o período eleitoral. Antes do dia 15 de agosto, vocês já estão vendo aí no slide, que é quando começa a propaganda eleitoral, nós temos o período pré-eleitoral, onde nós temos pré-candidatos, onde nós temos pré-campanha, onde nós temos as convenções partidárias. Tudo isso é antes do dia 15 de agosto. O dia 15 de agosto, ele bate o centro do período eleitoral. Dali, 45 dias, teremos uma eleição. E nem sempre foi assim. Quem é um pouco mais experiente, eu não vou dizer velho, sabe que antes o período eleitoral era de 90 dias. Hoje ele é de 45 dias. Ele foi muito diminuído, pela metade. Há quem defenda essa ideia, há quem seja contra. Na verdade, não é mais uma ideia, né? É um fato. Há quem seja a favor desse fato, há quem seja contra. Vou dar um argumento para cada lado. Por que os defensores, e essa alteração ela ocorreu nos últimos 10 anos, por que os defensores dizem que é uma boa ideia? Porque isso barateia o pleito. Ou seja, lembra lá da isonomia? Se eu tenho um pleito mais curto, se gasta menos. Quando eu gasto menos recursos, mais pessoas podem participar. Não sei até que ponto isso é uma realidade do país, mas esse foi o principal fundamento para se reduzir o período eleitoral para 45 dias e movê-lo para o dia 15 de agosto. Os detratores dessa mudança dizem que é um período muito curto, que a eleição passa a ser quase que homologatória, porque alguém genuinamente novo tem muita dificuldade de se apresentar, de debater ideias e de se tornar viável como candidato num período tão curto. Então, temos aí duas teorias ou duas teses a respeito do encurtamento do período eleitoral, mas o fato concreto é que o período eleitoral se inicia no dia 15 de agosto, que é quando se inicia a propaganda de maneira livre, tá? E aqui eu vou dar um parênteses, que vocês também vão ver na outra aula, mas eu acho muito importante para a gente diferenciar. Antes do período eleitoral, eu tenho uma propaganda eleitoral antecipada. Vocês já viram ou vão ver que o 36A deu uma guinada absoluta na nossa jurisprudência e praticamente tudo que nós vimos como propaganda eleitoral antecipada, inclusive aquela dissimulada, lembra? Ela deixou de ser ilícita. Então, gente, só para ficar bem claro, a propaganda eleitoral ela pode ser antes e depois do pleito, ok? Mas você vai ver propagandas antes do pleito, que é uma propaganda eleitoral acabada, mas ela não é ilícita. Porque esse dia do 15 de agosto, ele é fundamental, porque a partir do dia 15 de agosto, em tese, a propaganda eleitoral seria lícita. E antes do dia 15 de agosto, ela seria ilícita. Mas tal foi a alteração que o 36A da 9.504 trouxe, que agora nós temos uma propaganda eleitoral praticamente livre antes da eleição e temos a posterior. O que vai mudar entre uma e outra é que depois do dia 15 de agosto, ela pode ser explícita em todos os seus termos, inclusive com pedido de voto. E antes, se você pedir voto, você vai ser glosado pelo 36, que diz que qualquer propaganda feita antes dessa data, ela é passível de multa. Não sei se ficou claro, eu vou repetir. O dia 15 de agosto marca a explicitude completa da propaganda. Não há mais amarras a ela no sentido do seu conteúdo, de sua explicitude. Ou seja, vote em mim, eu quero o seu voto, vote em mim no dia 3 de outubro, só é permitido a partir do dia 15. Antes, essas expressões que a gente chama de palavras mágicas, se elas forem usadas numa propaganda eleitoral, elas vão ser passíveis de multa. A grosso modo é isso, mas apesar disso parecer claro quando eu falo, tomara que seja, é extremamente difícil dizer na nossa jurisprudência, tem casos dizendo um monte de coisa, do que é essa propaganda explícita, o que são essas palavras mágicas e quais são elas especificamente para gerar a glosa da legislação eleitoral. Isso é um debate assim muito relevante. O dia 15 de agosto ele é o centro do debate sobre propaganda eleitoral. Então, deem uma lidinha, se já não tiveram aula, sobre o 36A, que é muito importante, mas eu não posso falar aqui, porque não é o tema da nossa aula. Após o dia 15 de agosto e a data do pleito, a propaganda eleitoral ela pode ser irregular ou regular. Ou seja, é o período próprio de propaganda. Eu posso fazer tudo? Não. Se eu descumprir as leis que eu já mencionei, a gente vai falar de algumas delas especificamente, a minha propaganda eleitoral é irregular, passível de multa, se ela estiver dentro da lei ou se ela não ofender os princípios legais, ela é regular, né? Lembrando, e aí, por que eu botei antes do 15 de agosto? Ela é ilícita ou lícita, né?
Porque é uma ilusão achar que a propaganda eleitoral antecipada ela só pode ser ilícita. Tem muita propaganda eleitoral antecipada lícita. Eu fiz essa diferenciação, é que antes não existe uma regulamentação específica sobre propaganda eleitoral. Então ela pode ser lícita, ela pode ser ilícita. Ou seja, se você pediu voto, ela é ilícita, se você não pediu, ela é lícita. Já no período eleitoral, toda propaganda seria permitida, mas ela pode estar segundo a lei e contra a lei. Por isso que eu usei essa expressão diferente, para vocês marcarem bem que são institutos diferentes e que ocorrem em momentos diferentes. Vamos seguir. Quem segue sou eu, aqui no controle. Então, eu trouxe esse julgado do ministro Fux, de 2018, porque ele é muito didático a respeito de propaganda eleitoral. Por que ela existe? Por que existe um limite? Por que eu não posso antes e posso a partir de determinado momento? Por que eu não posso liberar geral, por assim dizer, e permitir uma propaganda a qualquer momento de sua maneira plena? Aí o ministro Fux, no seu estilo bem característico, diz assim: a ratio essendi, ou seja, a razão de ser subjacente ao artigo 36, que inaugura esse período eleitoral, que diz que o período eleitoral a partir do dia 15, que preconiza que a propaganda eleitoral somente será admitida após 15 de agosto, é evitar, ou ao menos amainar, a captação antecipada de votos, visando a não desequilibrar a disputa eleitoral, não vulnerar o postulado da igualdade de chance entre os candidatos e, no limite, não comprometer a própria rigidez do prélio eleitoral. Nessa perspectiva, a Lei das Eleições previu ainda regras para a divulgação da propaganda nesse período, como aquelas esculpidas no 37, no 38 e 39. A divulgação de publicidade de caráter eleitoral ocorrida antes do dia 15 de agosto é tratada pelo legislador como propaganda eleitoral antecipada, extemporânea e ilícita. E aí ele segue. Mas vejam, por que há o dia 15? Por que há esse marco? Por que eu tenho essa preocupação? Para que os candidatos tenham, e esse é um dos princípios fundantes da disputa eleitoral e do direito eleitoral, tenham certa igualdade, tenham uma isonomia mínima. Aqui seria a lei, por meio deste marco, tentando regular, ou tentando tornar mais igual a disputa, né? Então, é nesse sentido, é por isso que existe o artigo 36, porque ele é tão importante. Gente, um outro conceito essencial de propaganda, que vem se tornando cada vez mais importante, é qual é a forma dela. Se ela é positiva ou negativa, né? Aí eu vou trazer um julgado do ministro Gilmar sobre propaganda eleitoral negativa. Caracteriza, ante o desvirtuamento do conteúdo do programa de rádio, nesse caso aí, a veiculação de programa de rádio, conteúdo ofensivo e depreciador, com o intuito de desconstituir a imagem de candidato ao pleito, viola o 45, inciso 3º da 9.504, na linha da jurisprudência TSE, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram em direitos ou garantias de caráter absoluto. Nós não temos direitos absolutos no Brasil, eu acho que em lugar nenhum do mundo. Atraindo a sanção da lei eleitoral a posteriori, no caso de ofensa a outros direitos, tais como os da personalidade, certo? Gente, tem tanta informação nesse julgado, eu vou me deter às principais, mas ele é muito rico, porque começa, isso é propaganda no rádio e na TV, aí no caso no rádio, eu vou começar pelo final, quando ele fala que não é direito absoluto, que a sanção eleitoral a posteriori, isso também é muito importante para o direito eleitoral. Censura prévia, como no direito de uma maneira geral, no qualquer ramo dele, e na justiça eleitoral especialmente, ela é indevida. Sempre você vai permitir que a propaganda seja feita, a regra é essa, e depois você vai ver se ela, de alguma maneira, infringiu a lei. Essa antecipação do ilícito, esse conceito de que você deve evitar o dano de acontecer, na justiça eleitoral ele é rejeitado quando se fala em propaganda, porque o vetor mais importante é o da liberdade. Então ele diz isso expressamente, mas essa linguagem, ela agressiva, aliás, ofensiva e depreciador, ela pode sim ser tutelada. E aí, gente, um parênteses não, eu quero sublinhar uma coisa muito importante. É do debate eleitoral as críticas ácidas, as críticas fortes entre um e outro contentor. Isso não é ilícito eleitoral. Nós não queremos, a justiça eleitoral, nem o legislador, um debate eleitoral
em que todos se tratem com uma... Aliás, em que todos só se preocupem em falar bem de si. O ideal era que assim fosse, ou pelo menos dos seus projetos, mas a justiça eleitoral e é da democracia crítica. Muitas vezes, e hoje cada vez mais, certos candidatos, e muitos candidatos, eles existem para criticar os outros. Olha, eu não sou... É como se eles dissessem assim, eu não sou bom, mas aquele outro lado é muito pior. E eles têm cada vez mais descobrindo que esse sentimento de repulsa ao outro, repulsa às outras ideias, é muito mais forte do que o de simpatia às suas ideias. Então, isso não é, talvez no campo campo ideal, do dever ser, isso não é o melhor, mas isso não é proibido. Então, é comum da propaganda eleitoral as críticas aos seus adversários, ao ideário, etc. A justiça eleitoral não se importa com isso, porque isso é do jogo democrático. Mas quando você começa a ofensa pela ofensa, a alegação de notícias falsas, imprecisas, a manipulação do eleitorado, aí isso passa a ser um problema da justiça eleitoral. Mas esse conceito é importante porque é do jogo eleitoral a crítica, a ofensa, no sentido a ofensa não no sentido daquela ofensa barata, enfim, essa ofensa que todos nós conhecemos de depreciação por um atributo físico, ou por, enfim, isso jamais, mas essas ideias críticas, ácidas e ásperas em relação aos defeitos do seu candidato como político, como administrador público, isso é absolutamente possível, tá? E a propaganda positiva é óbvio, sou eu, se candidato, ou você, quando candidato, exaltar suas qualidades pessoais, o que também é possível e que também é comum, tá? Isso aqui, essa definição, ela é importante quando você for falar em impulsionamentos de conteúdo na internet, que eu espero que dê tempo da gente falar, vai dar. E aí, isso é uma chave entre a legalidade e a ilegalidade. Mas a gente vai falar no momento oportuno. Mas tem que ter em mente que a propaganda pode ser positiva e negativa, e desde que não desborde para essa ofensa gratuita, ela é aceitada pela Justiça Eleitoral. Aqui o 96, gente, traz uma norma importantíssima, que é uma norma de competência. Salvo disposições específicas em contrário dessa lei, as reclamações, as representações relativas ao seu descumprimento, ou seja, e aí já tem uma informação importante, sempre que você falar em descumprimento da lei 9.504, você vai falar em representação eleitoral, porque nós temos a ação de investigação judicial eleitoral, que é da lei complementar 64/90, e nós temos as representações, são as AGEs, vocês vão ver isso em ação eleitoral, e nós temos as representações e reclamações do artigo 96. Essa reclamação aqui não é aquela reclamação que vocês conhecem para garantir a execução, a competência do tribunal ou a execução de um julgado, né? O respeito a um julgado de um tribunal. Não é essa. É uma reclamação específica aqui da lei eleitoral. Mas sempre que você falar da lei das eleições, você vai falar em representação, você já na sua cabeça vai saber. É alguma coisa, quando vocês virem. Representação eleitoral, se ela tiver sido usada no seu sentido técnico, nem sempre mas vocês já vão saber que é uma violação à lei 9.504, tá? Elas são, e aqui eu estou dizendo para quem elas são dirigidas, né? Quem tem legitimidade, qualquer partido, coligação ou candidato, gravem aí candidato, é o candidato formalmente escolhido e apresentado à Justiça Eleitoral, né? Vai ter casos em que o pré-candidato pode ser sujeito ativo, vai ter casos em que ele não pode ser, a gente vai ver mais à frente, mas a regra geral é partido político, coligação e candidato. E aqui poderíamos botar federação, porque esse dispositivo ele é anterior à lei. Sempre que vocês lerem coligação na lei, vocês devem ler também, ou partido político, coligação, partido político, lembrem federação. A lei vai dizer partido político, coligação, vocês vão dizer federação. Porque a federação hoje é uma realidade, a lei foi aprovada, o TSE regulamentou e elas já vão participar. Inclusive o TSE já julgou 3 federações. Eu lembro bem a que envolve o PT e o PSDB, e eu acho que o PL. Então, cada um formando a sua federação. Então, nós temos 3 federações criadas, entre outros motivos, para driblar a cláusula de barreira. Isso é uma outra discussão para uma outra aula. Aos juízes eleitorais nas eleições municipais. Quem é competente, quem é o juiz da eleição, quem é o juízo da eleição. Nas municipais, o juiz eleitoral.
nas federais e estaduais ou distritais, os tribunais regionais eleitorais e ao TSE na eleição presidencial. Essa eleição que nós vamos ter esse ano, é a eleição em que o TSE conhece de diversas ações de maneira originária. Nenhum processo de eleição municipal chega ao TSE por recurso ordinário, é sempre especial. Se cassou o prefeito, o vereador, seja o que for, essas ações só chegam ao TSE como recurso especial. Mas essa regra não vale para as eleições gerais. Nas eleições gerais, o TSE vai conhecer essas ações de maneira majoritária, por meio dos recursos ordinários ou em relação, sempre que se envolver a cassação de mandato, inelegibilidade, ou como instância originária. Tudo, anotem aí, tudo que acontece na eleição presidencial diz respeito ao TSE em sua primeira instância. O prefeito da minha cidade, o vereador, a associação de moradores do bairro Mocambinho, da minha cidade, no interior da Bahia, fez uma propaganda para a eleição presidencial. De quem é a competência? É do juiz eleitoral? Não, é do TSE. Acredita em você ou não. É do TSE, a gente vai ver os desdobramentos desse entendimento, que vem da lei mais à frente, mas a competência do TSE. O TSE vai conhecer das ações presidenciais, vai fazer o registro dos candidatos, vai julgar os casos de propaganda, vai diplomar, vai julgar as ações eleitorais, inclusive o RSED. Havia uma discussão se o RSED seria no Supremo, que é um recurso contra expedição de diploma. O diploma é feito pelo TSE, então como é que o tribunal vai julgar um recurso que tem esse nome? Impropriamente, já adianto, o mesmo tribunal que julga, que diploma é o que julga o recurso contra a expedição de diploma, mas foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal dessa forma. Os recursos contra expedição de diploma de governador, por exemplo, não são processados na origem, no TRE, são processados no TSE. Mas o recurso contra expedição de diploma do presidente da República também é do TSE. É uma peculiaridade aí, pode cair em concurso. Mas o fato concreto é que esse artigo 96, ele divide as competências da Justiça Eleitoral, né? As reclamações e representações, isso é uma condição de procedibilidade das ações, devem relatar fatos, provas, indícios e circunstâncias da lei para que elas possam ser conhecidas, né? E aí nós temos os juízes eleitorais da propaganda. Os tribunais eleitorais, designarão 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações e representações que lhes forem dirigidas. Esses, pessoal, são juízes da propaganda. O TRE, a cada pleito, escolhe 3 juízes entre os seus membros, substitutos normalmente, para serem os juízes da propaganda, assim como o TSE. O TSE escolhe 3 juízes da propaganda. Os atuais juízes da propaganda são ministra Carmen Lúcia, que veio em substituição ao ministro Carlos Veloso Júnior, ou filho, não lembro. Ministra Carmen Lúcia, que é o que interessa. Ministro Raul Araújo. E um terceiro ministro, a ministra Maria Cláudia. Esses 3 ministros foram escolhidos pelo presidente do TSE como os juízes da propaganda, os ministros da propaganda para esse pleito. Então, sempre que vocês virem uma decisão sobre propaganda em âmbito nacional, vai ter sido proferida por esses 3 ministros. A ministra Carmen vira titular este ano, em agosto, e aí vai ser escolhido um novo ministro da propaganda. Mas se for representação por irregularidade na propaganda eleitoral da TV, irregularidade na propaganda eleitoral do rádio, irregularidade no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, com relação à eleição presidencial, essas causas todas, o primeiro juízo do TSE sobre elas é dado por esses juízes auxiliares. E os recursos dessas decisões vão ao plenário do TSE. É muito interessante isso, é muito peculiar. Então se entra com a representação. Por exemplo, o candidato, que é o pré-candidato declarado à presidência, o atual presidente, comete uma irregularidade numa live, por assim dizer, pede voto. Só em tese, não estou dizendo que aconteceu ou que vá. Mas se ele fizer isso, os partidos políticos, as coligações, não vai ter coligação ainda, os partidos políticos ou uma federação, por exemplo, ou o Ministério Público pode entrar com uma ação na Justiça Eleitoral. Aonde ele vai entrar com essa ação? Em que tribunal? No TSE. E isso vai ser distribuído para um dos 3 ministros da propaganda. E esses ministros da propaganda, no sentido de que são os ministros responsáveis pela propaganda, vão processar essa ação, julgar liminar ou deferir o pedido de retirada, seja o que for que seja pedido. E aí, caso haja recurso, esse recurso vai ao plenário do tribunal. Situação em que o ministro vai substituir um dos titulares
Por exemplo, se ele é um ministro da classe de advogados, ele substitui um dos titulares para levar essa questão ao plenário, substitui no plenário, para aquele julgamento, ok? Ao final do ano eleitoral, todos esses processos que eram da competência desses ministros e desses juízes nos TREs, eles são redistribuídos para os membros titulares desses tribunais, ok? Então a gente já sabe dessa importantíssima norma de onde essas ações são processadas, da mesma forma nos tribunais regionais eleitorais, porque é eles que vão processar tanto as violações de propaganda, esses juízes desembargadores eleitorais da propaganda, por assim dizer. Antigamente, os membros dos TREs eram chamados juízes também eleitorais, mas com uma das últimas reformas, eles ganharam o título de desembargador eleitoral. Então, eles são desembargadores eleitorais e eles que vão tanto processar o registro, os casos de propaganda e etc., num sistema em quase tudo similar ao do Tribunal Superior Eleitoral. Só tomar uma água. Seguindo, aí eu vou dar exemplos de competência, casos interessantes relacionados à competência, porque como eu já destaquei, a princípio parece absurdo que uma propaganda levada a efeito numa cidade do interior da Bahia, do Nordeste, eu sou do Piauí, então no interior do Piauí, seja de competência e vai ser julgada diretamente pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é isso que acontece, o que deveria acontecer. Existem meios para que essas ações cheguem aqui, né? Vou pegar esse caso, o recurso cabível contra... Aqui é o exemplo, falei do recurso. O recurso cabível contra as decisões proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral é o recurso inominado, não é o agravo interno, né? Um antigo agravo regimental. Então, o nome desse recurso correto é o recurso nominado, do artigo 96, parágrafo 8º. O prazo é de 24 horas, importante, as representações de propaganda eleitoral, elas têm esse prazo de 24 horas, repito, e sublinho, representação, ligadas à propaganda eleitoral, na verdade, todas as representações da 9.504, exceto as que levam à cassação, a do artigo 41A, a do artigo 73, a do artigo 79. Se você tiver um ilícito apurável, 30A, apurável pela lei das... Aliás, perdão, voltando. Se você tiver um ilícito descrito na lei 9.504, que gere cassação, ele vai adotar o rito da lei complementar 6490, ou seja, o rito do artigo 22 da AIGE. Mas as outras representações, incluindo aí todas as representações de propaganda eleitoral, o prazo recursal é de 24 horas. É o prazo bastante exíguo e tanto os prazos, a regra geral do prazo é de 24 horas, como o prazo recursal. Então, o recurso de vocês, seja o inominado, seja o recurso especial, ele vai se guiar pelo prazo de 24 horas. Então, fiquem atentos, porque a gente pega muito recurso intempestivo que não observou esse prazo fatal de 24 horas. Então, vamos voltar aqui, que esse fala de competência, mas também fala de prazo recursal, e isso é um terror para os advogados, né? Recurso cabível contra as decisões proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral é o recurso inominado, a ser interposto no prazo de 24 horas, nos termos do 96, parágrafo 8º da Lei 9.504, né? E não o agravo regimental, com base no 36, 8 e 9 do Regimento Interno do TSE, cujo prazo é de 3 dias. Aqui ainda chama agravo regimental, mas a gente sabe que isso mudou, agora é agravo interno. Em caso, todavia, possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por quanto observado o prazo de 24 horas. O que aconteceu aqui, você já sabe. Não precisa de imaginação. O cidadão entrou com um recurso cujo nome ele deu de agravo regimental e usou o prazo de 24 horas. Aí o que o ministro está dizendo? Bem, o recurso aqui não é essa nominação e tem pressupostos específicos, que é o recurso inominado, que é o recurso contra essas decisões de propaganda. Mas não tem problema, porque eu estou aplicando o princípio da fungibilidade, ou seja, eu estou dizendo que é admissível esse erro e, principalmente, os requisitos do interno, do recurso inominado, estão presentes no agravo regimental. Então, é um recurso viável, foi interposto dentro do prazo legal, tem os pressupostos necessários para o recurso,
que na verdade, aqui sejamos honestos, eles são quase idênticos. Você tá alegando que a decisão violou a lei, ou que a decisão não deu a correta aplicação da legislação eleitoral, ou que ela tem uma divergência em relação à jurisprudência. Isso são requisitos gerais de recurso, ou seja, você está de maneira articulada voltando-se contra aquela decisão monocrática, por uma inadequação, seja legal, seja jurisprudencial, seja principiológico. Aqui, esse recurso aqui, ele tem requisitos específicos muito pobres, ou seja, é basicamente uma resignação em relação à decisão monocrática. Quando protocolada dentro do prazo, não interessa muito se você nominou como agravo interno ou recurso inominado. Bonito seria, digamos assim, ou técnico, que você chamasse o recurso pelo nome dele. Qual é o recurso aqui? Recurso inominado. Quando quando se aplica o princípio da fungibilidade, a primeira informação que eu tenho é que você entrou com o recurso errado. Mas que o tribunal, e aí não há nenhum mérito nisso, reconhece que aquele recurso ele atende os princípios gerais de recorribilidade e ele vai julgar esse recurso. Mas o que é essencial o tribunal não dispensa, que é o prazo de 24 horas. Se vocês perderem o prazo de 24 horas na representação de propaganda, não se importem em recorrer, porque o recurso estará intempestivo e será declarado em plenário a desídia de vocês, caso não haja um motivo justo, né? Aí ele segue nesse julgado, em tema de propaganda antecipada. É um caso de propaganda antecipada porque é uma representação de propaganda anterior ao dia 15 de agosto, né? Não que ela foi julgada necessariamente antes do 15 de agosto, mas ela aconteceu antes do 15 de agosto. Mas a parte que nos interessa, em eleição presidencial, as representações intentadas junto ao TSE devem ser propostas a um outro aspecto importante de competência. A competência não é só do juízo, mas de quem propõe a ação. Se eu estou falando de partido político, só os diretórios nacionais das agremiações partidárias são legitimadas para ingressar com ações no TSE, ou quando não muito, previamente encampadas ou autorizadas. Aqui, gente, o que é essencial é o seguinte, e aí já vem no inciso 3º, o diretório estadual e legitimidade, vou ler o dispositivo que já está bom o suficiente, legitimidade ativa de causa do diretório estadual para o manejo da representação por propaganda eleitoral antecipada de viés presidencial. As esferas partidárias devem agir de forma sincronizada, dialogada e consensual, a fim de emprestar ao sistema coerência maior e evitar o risco de posturas contraditórias nos planos fático, político e jurídico. O ministro Tarcísio, um dos melhores ministros do TSE teve na minha gestão, no período que eu estou lá, muito competente da classe de advogados, ele sempre escreve muito bem. E aqui essa emenda é muito característica dele. O que ele está dizendo, gente? Como é que eu posso traduzir isso, se é que é preciso, porque ele já escreve muito bem? É que no TSE, isso é um fato. Eu falei que a competência das ações presidenciais é do TSE. Perfeito. Quem pode acionar o tribunal? Um vereador do município do interior do meu estado, um diretório estadual, um diretor representando o diretório estadual do partido no Piauí. Ele tem legitimidade ativa para acionar o TSE? Não tem, é isso que ele está dizendo de maneira clara e objetiva. Então vamos ao caso concreto que sempre ajuda a gente a visualizar melhor essa situação. No estado do Piauí são colocados outdoors em favor do candidato do Emael. Vou usar o Emael, que ele não é um dos principais candidatos na disputa. E aí o diretório estadual do MDB, na principal avenida de Teresina, resolve provocar a justiça eleitoral. Entrar com uma representação, como a gente já falou, de propaganda eleitoral irregular. Como vocês sabem, o outdoor ele é uma propaganda irregular, ponto. Você não pode fazer outdoor eleitoral antes da eleição. Você não pode fazer outdoor eleitoral durante a eleição. Ele é permanentemente vedado. Isso o legislador, por algum motivo que eu não sei nem bem aquilatar, tem horror ao outdoor e proscreveu e proibiu e baniu esse tipo de propaganda eleitoral, ok? Murilo, mas eu vi propaganda em outdoor. Se a lei tivesse essa força, né, de uma vez proibido ninguém usasse,
nós estaríamos num país muito melhor. Todos vocês sabem disso. Então, esse diretor do MDB, eu acho que foi esse o exemplo que eu falei, viu uma propaganda em outdoor do Emael em Teresina. Ele pode representar, entrar com a representação, que é a norma por descumprimento da Lei 9.504? Sim ou não? Não. Se ele fosse entrar, ainda assim, ele poderia entrar junto ao TRE, que é onde foi feita a propaganda, foi no estado do Piauí? Não, não pode. Ele tem que entrar, ele tem que pegar essas informações, coletá-las, enviar ao Diretório Nacional do Partido Político, MDB no caso, ou ao Ministério Público, Procuradoria-Geral Eleitoral no caso, para que ela ingresse com uma representação, ou seu Diretório Nacional, contra essa propaganda irregular no estado do Piauí. Ok? Por quê? Porque o juízo competente é o TSE e essa representação ela deve ser enviada ao Diretório Nacional. Como é que isso funciona no tribunal? E aí eu olho para trás e lembro da eleição de 2018. Houve vários outdoors pelo país, antes, durante o período eleitoral, com conteúdo eleitoral. E essas ações, elas eram intentadas no juiz eleitoral, nos TRS. E aí o que é que acontecia, gente? Em algum momento eles lembravam que a competência era do TSE. Às vezes com decisão, às vezes antes de decidir, eles enviavam, remetiam esse processo ao TSE. Aí o que o TSE fez? Não estou dizendo se é certo, se é errado, mas foi assim que aconteceu na última eleição, assim que eu vi acontecer. Se fosse uma ação eleitoral, deixa eu só silenciar aqui, perdão. Se fosse uma ação eleitoral, uma representação eleitoral, vamos usar o termo técnico para a gente não errar nunca mais, e nem eu, nem vocês. Se fosse uma representação eleitoral feita pelo Ministério Público Eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral, eu vi, foi isso que foi feito, os membros dos juízes da propaganda, eu na época trabalhava inclusive assessorando alguns, os ministros da propaganda remetiam à Procuradoria-Geral Eleitoral para saber se elas iam encampar essas ações, ou seja, se elas viam ilicitude ali naquela ação e se elas tinham interesse em prosseguir com elas. Está na lei isso? Não. Mas por economia processual, por outros motivos, seja pela didática daquela decisão ou daquele processo numa situação específica, eu via que quando era do Ministério Público Eleitoral ou do Procurador Regional Eleitoral e se via ali que havia elementos suficientes para que uma representação eleitoral tivesse lugar, os ministros da propaganda remetiam para a PGE para saber se eles encampariam aquela representação. Também quando já havia decisão da Justiça Eleitoral, enfim, eles faziam esse caminho. Mas quando era partido político, eu não vi isso acontecer com frequência, ou seja, o Diretório Estadual entra com a representação no TRE e em algum momento o juiz relator, o desembargador eleitoral da propaganda, que recebe essa ação, entende que isso tem que ser julgado no TSE, envia para o TSE. Quando era diretório de partido político, essa ação era exterminada, ou seja, por ilegitimidade ativa do representante, que é o diretório estadual do partido X, já julgava sumariamente improcedente essa representação referente ao pleito nacional. Então, voltando ao julgado, nesse caso aqui era um diretório estadual do partido político que entrou com a representação com viés presidencial. Aqui é interessante, gente, porque às vezes essa propaganda ela envolve as duas esferas, né? Mas aí a visa atrativa do presidencial, e há decisões nos dois sentidos, mas a visa atrativa do presidencial determina que essa ação seja processada primeiro no TSE e depois vai à competência do TRE. Mas isso é uma fixação de competência que ocorre a cada eleição. Porque sempre tem voto vencido, sempre tem muita discussão, então eu não poderia nem dizer a vocês como é que o tribunal vai se portar nesse sentido. Se tiver uma propaganda irregular envolvendo as duas esferas, quem é o prioritário? Já teve eleição que disseram que a prioridade era que fosse julgado na presidencial, no foro presidencial, que é o do TSE. Já teve que, em casos concretos, que foi declinada a competência para o TRE. É um caso interessante. Na minha opinião, essas ações seriam processadas no TSE, que decidiria só relacionado à eleição presidencial e remeteria o que sobrasse, por assim dizer,
ou se houvesse algum aspecto, indício de propaganda para irregular estadual ou de candidato na eleição geral, né? Estadual no sentido de eleição geral, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, remeter ao TRE, porque não faz muito sentido essa ação ser julgada lá e depois o TSE ter que, de alguma forma, se vincular a ela. E se o TSE dissesse que ali não tinha propaganda, era caso de extinguir, porque não faz sentido o TRE dizer, a gente dizer, olha, aqui não tem propaganda de nenhum aspecto, devolver ao TRE diz, não, mas aqui tem uma propaganda para o governador, subir em recurso e a gente vai dizer o quê? Vai aceitar a decisão do TRE, que achou indícios, ou vai respeitar a própria decisão de que não há indícios? Então, isso gera um certo conflito, mas tenham isso em mente, representação de propaganda, direito de resposta antecipada, que é a que nós estamos vivenciando neste momento eleitoral, a competência da Nacional do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, para recebê-las e para processá-las. E aí os atores em cada uma das suas esferas são aqueles competentes, né? É isso, esse é bem interessante em relação a esse tema. Sujeito passivo e prévio conhecimento. Eu acho que pelo nosso tempo, a gente deve encerrar a aula por aqui, nesse aspecto, mas vamos seguir mais um pouquinho para falar quem é que vai ser alvo dessas representações, né? Ora, eu tenho uma propaganda irregular. Primeiro você vai buscar? Quem é o principal interessado nela? Quem normalmente é o autor dessa propaganda? É o candidato. Então, num processo eleitoral, se você tem um candidato praticando um ato irregular de propaganda, ele é o sujeito passivo preferencial dessas ações, tá? Os partidos, em alguma medida, se essa propaganda foi feita por eles ou de alguma forma financiada por ele. As coligações, lembrando que coligação atualmente é só para majoritário. Os agentes públicos, porque eu tenho propagandas feitas pelo Estado no interesse de certos candidatos, isso é um fato público e notório. Pode, não pode, mas eles podem ser alvo? Podem e devem. Não só de propaganda, como vocês vão lembrar, que vocês estudam e gostam do direito eleitoral, que são os casos das condutas vedadas. Artigo 73, inciso 4º, salvo engano, fala que você não pode fazer uma série de limitações de propaganda em ano eleitoral. E aí, o agente público, o governador, o prefeito, o senador, geralmente são cargos do executivo, o presidente, vai fazer propaganda eleitoral em favor do seu candidato, seja da sua reeleição ou de um candidato que vai fazer a sua sucessão, ou ser um candidato preferido. Geralmente, não raro, esses políticos que têm esses grandes cargos públicos brasileiros por mandato, ganhos em eleição, legítimos, eles têm outros familiares candidatos, né? Lembrando aí da inelegibilidade por parentesco, que ela existe, mas se ele já for detentor de mandato eletivo, isso não tem problema. Então você tem esses candidatos que têm mandatos que querem beneficiar outros candidatos e fazem propaganda eleitoral. Eles são agentes políticos. Às vezes eles não estão nem em disputa naquele cargo. Por exemplo, no meu estado, nos estados do Nordeste, é muito comum que um prefeito busque que a esposa vire uma deputada estadual, uma deputada federal, e aí eventualmente faz alguma propaganda municipal voltada àquela candidata, ou às ações que aquela candidata, lembrando que aí é muito comum que você tenha um prefeito cuja mulher ou filho é secretário de Estado, e vai se lançar candidato a deputado federal ou estadual, ele vai fazer propagandas, e aí ele é o autor da propaganda. Você pode até ter dúvida se o candidato sabia, mas que o autor, quem mandou pagar, quem contratou foi o prefeito ou foi o agente político, nós não temos, né? Então, pessoas físicas, aí incluídos os pré-candidatos, os meios de comunicação, também no Nordeste, nos estados que eu já morei no Piauí aqui, mas lá tinham muitas redes de comunicação que tinham ligações pessoais e familiares com alguns candidatos, faziam propagandas antecipadas ou propagandas irregulares no período eleitoral em favor deles. E o beneficiário? O beneficiário, nós temos o elemento do prévio conhecimento, que é muito importante, principalmente na propaganda eleitoral antecipada, mas ela também existe na propaganda no período próprio, né? Aí eu vou dar só esse julgado, faltam 2 minutos para a gente, vou dar só esse julgado para a gente poder tomar uma água com mais tranquilidade, todos vocês e eu também. É inviável o agravante regimental, aí é uma discussão jurídica, mas no que interessa. No caso, o agravante não atacou um fundamento atinente à aplicação do entendimento desta Corte Superior, que existe a demonstração do prévio conhecimento para imposição de multa por propaganda eleitoral antecipada.
Antes de falar do sujeito ativo, eu quero encerrar aqui, mas teve um caso que eu considero peculiar, que eu acompanhei como cidadão e como trabalhador da Justiça Eleitoral, que eu achei muito interessante. Na eleição presidencial de reeleição do governo Dilma, na eleição presidencial da presidente Dilma no seu primeiro mandato, entrou-se com várias representações de propaganda eleitoral antecipada e irregular, principalmente antecipada, ocorridas em eventos estatais, governamentais. Por exemplo, a Petrobras ia inaugurar uma nova plataforma, a presidente Dilma ia como ministra de Minas e Energia, e aquele evento aconteceu com algumas vezes, se transformou num palanque eleitoral, num evento eleitoral, ou se fez propaganda direta da então pré-candidata e que tinha interesse em participar. Ela não falava nada, ela estava na audiência e as pessoas elogiavam, diziam que ela ia ser a próxima presidente, pediam apoio, etc. Ou seja, um evento permitido de inauguração, as inaugurações são permitidas no período antes da eleição, tem um período em que são, mas assim, um evento institucional se transmudou em evento eleitoral. E aí entraram com a representação contra a Petrobras, contra o presidente da Petrobras, contra o presidente Lula na época e contra a Dilma. E a defesa dela era que ela não tinha prévio conhecimento que aquele evento institucional ia ser desvirtuado. É um argumento razoável? Sim. Eu vou a um evento institucional, alguém pega o microfone e acha por bem me elogiar. Se eu não tiver prova de que aquilo foi adredemente combinado, adredemente planejado, realmente eu não posso ser multado. Mas eu acho essa uma desculpa razoável para o primeiro evento, para o segundo evento, para o terceiro evento, ou para o quarto, para o quinto, eu já ficaria muito desconfiado. Nossa, mas de novo? Mas não há uma certa, não é o homo médios, pessoa comum vai lá, nossa, mas parece que, né, é uma prática, não é? Aí já começa a reverter esse prévio conhecimento para um conhecimento no mínimo presumível. Gente, acho que a primeira aula pelo tempo, a primeira parte da nossa aula pelo tempo se encerra aqui. Agradeço aí a paciência de vocês, tomara que tenha sido de alguma utilidade essas discussões de propaganda, elas são muito interessantes, elas perduram todo o período eleitoral, e esses processos vão bem além do período eleitoral, a gente tem muita multa, a gente vai ver que tem alguns casos de astreintes, que é bem interessante, pode ficar um valor bem alto, enfim. Mas eu espero que o que eu tenho compartilhado seja de utilidade para vocês, a gente volta para a segunda fase, mas já agradeço a paciência e a disposição de vocês para compartilhar esse momento comigo. Um abraço e até daqui a pouco. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.